roupa, muita coisa, sabe? Aí chegou uma fase que não tem uma vela para me dar. Veja que coisa. Estou falando da minha vida, da vida simples materialmente. Mas também Deus chama o simples materialmente como o simples espiritual também. Amém? Glória a Deus. Então tem muitos homens humildes, muitos homens desprezados, muitos homens desconhecidos, mas Deus está preparando para esses homens, sabe, uma esfera de honraria. Sabe, esses homens vão ser honrados. Amém? Para você que está acompanhando aí, nós estamos falando sobre o chamado de Deus para o profeta Amós. O chamado de Deus muitas vezes vem ao homem de menor insignificância, sabe? Você pode se sentir, olha, eu aqui sou o menor da casa. Porque olha só o chamado de Deus para, né? Deus mandou o profeta para ungir o rei Davi. Que nem era o rei Davi, era só o menino Davi, que estava cuidando das ovelhas. Era o menor da casa, era o mais novo, que está lá cuidando. Os mais velhos estão na guerra, estão no exército, nas fileiras, são os mais fortes, os mais atléticos. Né? E no fim, este é o homem segundo o coração de Deus. Amém? Então, um humilde pastor da cidade de Tecoa foi enviado para profetizar aos nobres de Israel, aos reis de Israel. Alguns homens estão descontentes. Alguns homens se chacoalham. Alguns homens estão se chacoalhando. Como pode esse daí do nada surgir assim? Sendo que eu tô aqui faz tempo. Lá, Bachuriandecai. Alguns homens estão assim, se chacoalhando. Mas Deus levanta das mais baixas fileiras aqueles para colocar nas altas e exaltar. Amém? Glória a Deus. Alguns estão descontentes, acham que eles merecem uma maior oportunidade. Sabe? Alguns gostam de ostentar, de se valorizar, sabe, nos seus planos ambiciosos para o futuro. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser fiel no pouco. Amém? Se não formos fiel no pouco, não iremos conseguir avançar. Primeiro, irmão, se desejamos, devemos também merecer. Amém? Muitas vezes eu ouço palavras, você merece, mas eu não posso deixar o ego aqui, sabe? Às vezes eu me pergunto e me pego em lágrimas. Nadiela, eu mereço mesmo? Sabe? Falando de casamento, eu nunca pensei que ia casar. Não, é que assim, né, você me pergunta assim, ei, mas como assim? Não que não houvesse convite, é porque não era o tempo. Mas eu nunca pensei, sabe? Enfim. Sabe, se nós se enchermos da nossa posição atual com diligência, com fé, com seriedade, estamos no caminho certo para sermos honrados pelo nosso Deus. Amém? Muito obrigado pelo superchat. Sabe, a força que a gente tem que ter próprio de nós, mérito nosso, faz com que a gente trilhe o caminho certo. A gente tem um outro. Né? Falei de alguns, a gente tem um outro. Devido a uma grande rebelião, e aí é colocado num cestinho, vai parar nos braços da filha do rei, do faraó. E aí ele cresce ali, claro, estudando sobre tudo sobre, né, ali o Egito. Ele cresceu ali, ele cresceu. Sabe? Ele sabia tudo, ele era letrado, e aí já era diferente de Amós, né? Então, mas ele teve um chamado também, mas ele foi chamado porque era servo fiel na sua própria casa. E depois é que ele foi se tornar mestre em Israel. Moisés. Sabe, nossas ocupações seculares são sagradas e não devem ser desprezadas. Amém? Glória a Deus. E essas ocupações, irmãos, são cheias de grandes possibilidades, potenciais, para nos levar a receber as bênçãos mais elevadas do nosso Deus.